Olá, pessoal. Vamos lá, então, né? Mais uma aula de revisão. Nessa aula de revisão, nós veremos mercadorias, controle de estoques. Vamos ver também operações fiscais referentes a mercadorias, que a gente vai continuar naquela parte de operações fiscais que eu falei para vocês que ia ficar devendo, né, esse tema, porque é um tema meio que bônus. Eu percebi que a gente ia precisar dele e eu não tinha incluído ele. É, não tinha incluído ele no nosso cronograma. Então, aí a gente viu uma parte lá na revisão número 3, quando a gente falou de lançamentos, escrituração e planos de contas. Vamos ver uma parte aqui. E aí depois vai ficar faltando a gente ver folha de pagamento, porque eu também quero dar uma mencionada. Então, nesse caso, nós teremos 20 temas, né, de revisão e não somente 18, como eu tinha informado no nosso cronograma. Mas aí, então, a parte de operações fiscais vai ficar dividida entre a aula de revisão número 3 e essa aula que é a aula 6. Então, vamos começar. A gente vai começar com mercadorias e aí a gente já vai passar pela parte de operações fiscais. Então, tem alguns temas, algumas definições que são importantes dentro da definição de mercadoria, né? Nós temos a parte de devolução de vendas, que são mercadorias vendidas ao cliente que por alguma razão são devolvidas e voltam para o fornecedor. A emissão da nota fiscal de devolução é obrigatória, igualmente como a contabilização para o perfeito controle de estoque. Então, eu vendi para o cliente, por algum motivo ele não quer mais aquele produto e ele vai devolver. Então, quando ele devolve todo o produto. Então, se foi uma mesa com 4 cadeiras, ele vai devolver a mesa com 4 cadeiras. E aí, no momento da devolução, eu preciso fazer uma nota fiscal de devolução, e aí fazer toda a contabilização de volta, né, no meu controle de estoque. Abatimento sobre vendas acontece quando o cliente devolve ao fornecedor apenas uma parte da compra realizada e a nota fiscal emitida apenas diminui, não necessitando dessa forma a emissão de uma nova nota fiscal. No abatimento é diferente. Eu vendi uma mesa com 4 cadeiras e ele quer devolver apenas uma cadeira, porque de repente foi de uma cor que ele não queria, foi uma cor trocada, ela tá manca, ela tá com um defeito, ela tá bamba, sei lá, ele vai devolver apenas uma parte daquilo que ele comprou. Então, ele comprou uma mesa com 4 cadeiras, ele vai me devolver apenas uma cadeira. E aí eu não preciso fazer uma nota fiscal de abatimento, né? O valor vai diminuir, porque talvez ele vai comprar outra cadeira que ficou faltando. Então eu não preciso fazer essa nota fiscal de devolução dessa apenas, né, da parte da compra. Descontos comerciais ou incondicionais concedidos são aqueles que são negociados no momento da compra sem nenhuma condição. Como se trata de um desconto dado no ato da venda, aparece na nota fiscal. Então, são aqueles descontos realmente que são informados, né? Vários estabelecimentos fazem esses descontos, eles fazem promoções e você não precisa negociar nem nada, você chega lá, já está naquele preço reduzido, você vai levar e esse valor reduzido vai aparecer na nota fiscal. Fretes e seguros podem ou não ser cobrados pelo fornecedor da mercadoria. No caso de fretes e seguros comprados pelo fornecedor, o IPI e o ICMS incidirão também sobre o valor do frete e do seguro. Então, frete e seguro, você compra uma mercadoria, você paga o frete, às vezes você está em outro estado, você vai pagar ICMS, está em, não sei, né, em outra cidade, você paga o frete só dentro da sua cidade, você não tem como levar esse produto para casa, frete é uma coisa normal. Seguro realmente não é tão normal para consumidores como nós, né? O seguro geralmente ele é cobrado por cargas maiores, então geralmente transportadoras oferecem seguro, porque seguro contra roubo, contra alguma situação que venha acontecer no percurso desse transporte. Então o seguro também pode ser cobrado principalmente por transportadoras, né, por cargas maiores, por produtos mais valiosos. E aí a gente entra nos impostos presentes nas operações com mercadorias. Então, nas operações com mercadorias vão incidir IPI, ICMS, COFINS e PIS. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados e é um imposto que não está incluído no preço do produto
e dessa forma deve ser acrescentado ao preço do produto. Então, ele vem um valor por fora na nota fiscal e quando você vai fazer o cálculo do valor ou do custo daquela mercadoria, você vai ter que acrescentar esse valor do IPI. O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e é um imposto que está incluso no preço da mercadoria e possui várias alíquotas que variam de acordo com a localidade do produto. Então, cada estado possui uma alíquota de ICMS e esse valor já está incluso no preço da nota fiscal. Então, quando você vai lá no mercadinho e compra, sei lá, um saco de arroz, né, uns 5 quilos de arroz, esse valor do arroz que está lá incluso, não sei qual é o valor, né, cada região vai ser um valor diferente, ele já vai estar incluso com o preço da nota fiscal, com o preço do ICMS. A COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social e também é um imposto que está incluso no preço do produto e existem nas modalidades cumulativo e não cumulativo, né? Tem até a tabelinha aqui embaixo. Então, o COFINS cumulativo, ele tem um percentual de 3% e a COFINS não cumulativa de 7,60%. Já o PIS, que é o Programa de Integração Social, é um imposto que está incluso no preço do produto e também existe nas modalidades cumulativa e não cumulativa. Então, o PIS cumulativo é de 0,65% e o PIS não cumulativo é de 1,65%. Aí a gente vai começar sobre o ICMS, sobre vendas. E aí vai ser breve, né? Como eu disse, o nosso curso de revisão ele é realmente só para a gente revisar, a gente não vai ver na íntegra tudo isso. Eu vou trazer alguns lançamentos e tudo, mas vai ser uma coisa rápida, porque o curso de revisão precisa ser rápido mesmo. Então, sobre o ICMS sobre vendas, a obrigação principal surge na ocorrência do fato gerador e tem por objetivo o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por exemplo, vamos supor que uma empresa vende uma mercadoria de R$200 mil com alíquota de ICMS de 20%. O fato gerador do ICMS nasce com a saída da mercadoria da empresa que vendeu o produto e assim surge a obrigação principal. Então, no momento da saída da mercadoria, surge o fato gerador. Se ele for uma obrigação principal, nós teremos então o ICMS a recolher e aí vai ser lançado em passivo circulante. No caso do fato gerador, o ICMS sobre vendas, ele vai acontecer a dedução, né, das vendas brutas, e no caso do ICMS a recuperar, nós vamos recuperar ele posteriormente, então vai ser ICMS a recuperar quando a gente faz essa dedução, né, e a gente vai acabar vendendo essa mercadoria depois. Se a gente não for vender, vamos recolher então esse ICMS, e aí vai ser uma obrigação principal e vai ser ICMS a recolher. Então, vai ficar as duas, o ICMS vão ter sempre as duas vertentes. Nós vamos ter o ICMS a recuperar e o ICMS a recolher. O a recolher é uma obrigação principal, vai ser lançado em passivo circulante. O ICMS a recuperar é um crédito que eu tenho a recuperar posteriormente, então eu tenho o direito de recuperar e ele vai ser lançado em ativo. O ICMS sobre vendas e acumulatividade. A indústria vende um produto para o comércio e a indústria pode recuperar o valor do ICMS sobre o produto vendido, ou seja, ela repassa esse imposto para o cliente e, nesse caso, né, o comércio. Então, quando a indústria vende para o comércio lá como vai ter a indústria como seu fornecedor, esse valor pode ser recuperado, que é o que eu comentei agora há pouco. E aí, então, esse cliente, que é o comércio, ele vai ter o imposto, né? O imposto vai ser repassado. A indústria não vai fazer a cobrança do ICMS, vai poder recuperar esse valor, mas ele vai poder também repassar esse valor para frente, né? No caso do cliente. O cliente vai poder recuperar isso quando for vender para os consumidores finais, que somos nós. O comércio vende um produto para o consumidor final e o vendedor, que nesse caso é o comércio, pode também recuperar o valor do imposto repassando para o cliente, que assim é o consumidor final que paga o imposto que já está incluso no valor do produto. Então, um exemplo que a gente pode ter é uma indústria de óleo. Vamos no arroz, né? Que eu acho que na nossa aula teórica a gente comentou sobre o exemplo do arroz. Temos o produtor de arroz e ele vende e colhe esse arroz
Ele colhe esse arroz, né, planta e colhe e vende para uma indústria que vai ensacar, tratar o arroz para então vender para a gente, que é o arroz que a gente come diariamente. Então, essa indústria, quando ela recebe esse arroz, ela vai lá, né, comprar desse produtor. Quando ela vende esse arroz para o comércio, então a indústria ensacou esse arroz, temos então sacos de arroz e vai vender para o nosso mercadinho lá da esquina. Toda cidade tem um mercadinho e eu tenho certeza que na sua cidade também, no seu bairro, deve ter um mercadinho pequeno, sei lá. Ou maior, não interessa, né? A situação do ICMS vai ser a mesma, independente do tamanho do comércio. Então, quando a indústria que ensacou esse arroz tá lá com os sacos de arroz e vai vender para esse mercadinho da esquina, esse mercadinho ele vai pagar, né, tanto o valor do arroz quanto o valor do ICMS. A indústria, então, ela não vai pagar o ICMS porque ela vai repassar esse valor, então ela cobrou na nota fiscal do mercadinho. O mercadinho está pagando o valor do produto e o valor do ICMS. E esse mercadinho, quando vai vender para a gente, ele repassa para a gente também. Então, ele pode recuperar o valor do imposto, repassando para o cliente, que somos nós. Ou seja, ele pagou por esse ICMS, porque ele já pagou lá quando ele comprou da indústria. E aí agora quem vai pagar esse ICMS, quase que não sai o ICMS. Quem vai pagar esse ICMS somos nós. Então nós, enquanto consumidores, pagamos o ICMS porque a gente não tem a opção de não pagar, né? Aqui no Brasil é tudo incluso mesmo, o consumidor final ele acaba pagando pelo valor da tributação. Então, se você paga, sei lá, 15, 18 reais num saco de arroz, talvez apenas, não sei, né? Não sei quanto é exatamente a alíquota, mas talvez, vamos assim supor, como exemplo, talvez 3 reais desse saco de arroz seja só de imposto, não seja referente ao custo do arroz. Então, no momento que o mercadinho repassa, ele vai repassar então esse valor do ICMS para a gente e ele só vai então fazer uma guia de recolhimento de ICMS sobre aquilo que ele comprou. Então, se ele não conseguiu repassar todo o valor para a gente, né, ele vai pagar apenas aquela diferença. Então, nós, enquanto consumidores finais, pagamos o pato, né, como diz o povo, nós pagamos esse ICMS que foi repassado e está incluso no preço da nota fiscal. Aí a gente tem um exemplo, né? Vamos supor que uma empresa vende uma mercadoria de 200 mil reais com ICMS na alíquota de 20%. O fato gerador do ICMS nasce com a saída da mercadoria da empresa que vendeu o produto e assim surge a obrigação principal. Então, débito de ICMS sobre vendas de 40 mil reais, que 40 mil porque 20% de 200 mil dá 40 mil, então ICMS de 40 mil. Então, débito de ICMS sobre vendas 40 mil, crédito de ICMS a recolher 40 mil. No ICMS sobre compras, nós temos um exemplo também. Vamos supor que a empresa Coisas S.A. comprou mercadorias no valor de 10 mil reais, as quais foram revendidas por 15 nas operações de compra e venda, incidindo ICMS a alíquota de 18%. As operações foram realizadas à vista. Então, ICMS sobre compras 10 mil reais, 18% de 10 mil reais dá 1.800 reais, então ICMS sobre compras 1.800 reais, e o ICMS sobre vendas, que vai ser também a alíquota de 18%, vai ser 18% de 15 mil reais, que dá 2.700 reais. E aí nós teríamos, então, débito de 8.200 de estoque, que é o valor dos 10 mil da mercadoria, né, menos o ICMS. Então, o estoque vai ser de 8.200 reais, débito de estoque 8.200 reais, débito de ICMS a recuperar 1.800 reais e crédito de bancos conta movimento 10 mil reais. E aí, nesse exemplo, vai estar o lançamento, né, que eu comentei, e no momento da baixa do estoque, você vai lançar, então, débito de custo das mercadorias vendidas de R$ 8.200 e crédito de estoque de R$ 8.200. No momento, então, no ICMS sobre compras, né, na venda da mercadoria, que vai ser o reconhecimento da receita,
nós vamos lançar, então, débito de bancos conta movimento R$ 15.000 e receita de vendas de R$ 15.000, né, que vai ser aquele momento da venda, do reconhecimento da venda. No momento, então, de contabilizar esse ICMS, né, fazer o reconhecimento dessa despesa de ICMS, nós temos, então, lançamento de débito de despesa com ICMS de R$ 2.700 e crédito de ICMS a recolher de R$ 2.700. E aí, no momento da confrontação, então, a gente vai fazer a confrontação do ICMS a recolher com a recuperar, né? Vai ser a apuração do ICMS. Nós sabemos que nós temos um valor de ICMS a recuperar de R$ 1.800 e um ICMS a recolher de R$ 2.700. Você vai sempre, então, verificar qual é o menor valor. O menor valor, nesse caso, é o ICMS a recuperar. Então, nós vamos pegar o menor valor e compensá-lo, né, no valor maior. Então, nós vamos fazer o lançamento, vamos zerar essa conta de ICMS a recuperar, creditando R$ 1.800 em ICMS a recuperar e debitando R$ 1.800 em ICMS a recuperar, para poder, então, vamos, né, zerar essa conta de ICMS a recuperar e passar todo o valor que a gente tem a recuperar para o valor a recolher. E aí vai ficar um saldo, então, a recolher de R$ 900. Então, vai ficar, então, um saldo de R$ 900 e no momento do recolhimento, né, quando a gente for gerar lá a nossa guia de recolhimento do imposto e fazer esse pagamento, vai ser, então, débito de ICMS a recolher, R$ 900, e crédito de bancos conta movimento ou caixa, né, no valor de R$ 900. Então, esse é todo o lançamento que vai ser envolvido nessa transação, né, com o ICMS. No caso do ICMS sobre compras, é um sistema de não cumulatividade, onde o imposto destacado nas operações anteriores é abatido no valor a recolher. Então, após todas as contabilizações, nós chegamos à apuração, que vai ser, então, a receita de vendas de 15 mil, que aí vai ser essa estruturação aqui, já vai ser a estruturação da DRE que a gente viu. Vamos ter, então, a dedução do ICMS sobre vendas, que é de R$ 2.700, a receita líquida de R$ 12.300. Vamos, então, abater o valor dos custos das mercadorias vendidas, que foi de R$ 8.200, e chegamos, então, ao lucro bruto de R$ 4.100. E aí é isso, esse é todo o exemplo, né, que eu comentei sobre a indústria do arroz e o mercadinho e a venda para nós. Então, tudo isso gera esse ICMS sobre vendas, sobre compras, e a gente chega à apuração fiscal, onde o mercadinho vai, né, fazer o recolhimento do ICMS devido, ou então repassar para a gente na nota fiscal. Então, a gente já viu, né, o ICMS, nós vamos ver agora nas próximas, eu ainda vou fazer ainda mais um vídeo ainda falando sobre o IPI, o COFINS e o PIS, mas a parte do ICMS a gente já viu aqui. E a gente vai falar agora sobre controle de estoque e mercadoria. No controle de estoque, nós temos duas formas de realizar esse controle, ou pelo inventário periódico, ou pelo inventário permanente. No inventário periódico, é efetuado no momento do encerramento do exercício social, quando é feita a contagem dos estoques e apurado o custo das mercadorias vendidas durante aquele período no ciclo operacional da entidade. Ou seja, é feita a contagem física e é contabilizado as entradas e saídas de mercadorias. Essa contagem física geralmente acontece muito em comércios, então, em geral, no final do ano, várias empresas realizam essa contagem, eles fecham as portas por alguns dias, né, que for necessário para fazer a contagem, e eles contam a mercadoria por mercadoria. Então, se for uma loja de parafuso, vai contar parafuso por parafuso, prego por prego, independente do tamanho do estoque, para fazer realmente a contagem física. No caso do inventário permanente, o controle é efetuado após cada operação de compra e venda realizada e é possível saber o valor do estoque final dos custos das mercadorias vendidas atuais. O inventário permanente é efetuado através de fichas de controle para cada tipo de estoque. Sua utilização acontece nas grandes empresas devido ao grande volume de estoque. E aí, é claro, né, numa grande transportadora, ela não vai fazer a contagem item por item à mão. Ela vai ter um controle, um sistema, e aí a gente também não faz mais esses controles de ficha à mão também, né? Esse controle de ficha, ele é feito também, tudo computadorizado,
Então, quando ele dá a saída de uma mercadoria, automaticamente, ou a saída, né, ou a entrada de uma mercadoria, automaticamente o sistema já vai gerar toda essa informação para a empresa, para que ela tenha esse controle. Então, no caso do inventário periódico, que é o que a gente comentou, que é feito a contagem física, nós vamos ter um exemplo para a gente poder verificar como é feito todo esse processo. Então, a empresa Coisas S.A. iniciou o exercício social de 2015 com um controle no valor de R$5.000. E durante o exercício de 2015, realizou os seguintes eventos econômicos: compra a prazo de mercadorias no valor de R$6.800, devolução de compras anteriores no valor de R$1.700, vendas a prazo das mercadorias no valor de R$17.400, devoluções de vendas anteriores no valor de R$2.800, estoque de mercadorias no valor em 31 de dezembro no valor de R$3.500. E aí o número 1, registro das compras a prazo de mercadorias no valor de R$6.800. Então, débito em compras de R$6.800, crédito em fornecedores R$6.800. No segundo momento, o registro da devolução das compras anteriores no valor de R$1.700. Então, vamos lançar então débito de R$1.700 em fornecedores, crédito de R$1.700 em devolução de compras. No momento do registro das vendas a prazo de mercadorias no valor de R$17.400, vamos lançar então débito de R$17.400 de clientes, crédito de R$17.400 de vendas. No quarto momento, o registro da devolução de vendas anteriores no valor de R$2.800. Nós teremos então devolução de vendas, débito de devolução de vendas de R$2.800, crédito em clientes no valor de R$2.800. No momento 5, no registro da apuração do custo das mercadorias vendidas, nós teremos então o lançamento. Aliás, não vai ser o lançamento, Nós temos aqui então, vai ser o lançamento, Nós temos então a conta custo das mercadorias vendidas, nós vamos então terminar, Vamos zerar as contas de estoque inicial de mercadorias, compras, devoluções de vendas, para poder fazer o lançamento do custo das mercadorias vendidas e encontrar o custo. Então, nós vamos então fazer o crédito de estoque inicial de mercadorias no valor de R$5.000, crédito em compras de R$6.800 e débito de devolução de compras de R$1.700 e lançá-los, então, na conta de custos das mercadorias vendidas. Então, vai ser débito de R$5.000, débito de R$6.500, débito de R$1.700 e na conta estoque final de mercadorias, que a gente já tinha o saldo, que era R$3.500, nós vamos então fazer o lançamento, desse estoque, tanto crédito em custo das mercadorias vendidas, quanto débito no estoque final de mercadorias, que era o valor que a gente já sabia, então a gente só está fazendo o lançamento. Vamos encontrar então o custo das mercadorias vendidas no valor de R$6.600. De posse desses valores, então a gente vai fazer o registro do resultado. A gente tem lá o valor das vendas, o valor da devolução de vendas, e a gente já tem também o CMV. Então, a gente vai fazer a apuração do resultado com as mercadorias. Então, vamos fazer débito de vendas de R$17.400, crédito de devolução de vendas de R$2.800, crédito de custo das mercadorias vendidas no valor de R$6.600 e vamos lançar em resultado com mercadorias que vai ser então, débito de R$2.800, débito de R$6.600 e crédito de R$17.400, encontrando um resultado que vai ser o lucro bruto no valor de R$8.000. Então, agora com o inventário permanente, nós vamos para o próximo vídeo. Continuando então com o nosso inventário permanente, no inventário permanente o controle é efetuado após cada operação de compra e venda realizada e é possível saber o valor final do estoque, do custo das mercadorias e o custo das mercadorias vendidas após cada transação. O inventário permanente é efetuado através de fichas de controle para cada tipo de estoque e a sua utilização acontece nas grandes empresas devido ao volume de estoque. Então, como fica muito inviável fazer a contagem em grandes empresas que têm um volume muito grande de estoque, acaba se optando por fazer essa contagem por sistema, Então,
cada momento que entra uma mercadoria ou sai uma mercadoria, vai ter sido dada a baixa, né, ou a entrada através do sistema, e o sistema já vai fazer toda essa contagem. Lógico que para o exame de suficiência e durante a graduação a gente não tem esse tipo de sistema, então tudo é feito à mão. Então, eu vou mostrar para vocês como que é a parte didática, né, de fazer à mão, mas essa é a base que é conhecida, né, por ter dado origem ao sistema, todos os sistemas, né, que a gente tem hoje. Então, no método de inventário permanente, o controle de estoque pode ser efetuado dos seguintes métodos. Nós temos o PEPS, o EPS e o método de custo médio. O PEPS é o registro do primeiro que entra, primeiro que sai. Então, a primeira mercadoria que entra é a primeira mercadoria a sair. No EPS, o último que entra é o primeiro que sai. Então, a última mercadoria que entra é o primeiro que sai. E no custo médio, é feito, né, um custo médio mesmo, assim como a gente já aprendeu a fazer custo, né, a calcular o custo médio quando a gente estuda estatística. Então, no inventário permanente, no método PEPS, nós temos que o estoque final é avaliado pelo custo de aquisição das mercadorias mais recentes e o custo das mercadorias vendidas é avaliado pelo custo de aquisição das mercadorias mais antigas. E aí a gente tem um exemplo aqui. A companhia apresenta 50 unidades da mercadoria A em estoque adquiridas ao custo de R$10 a unidade. Durante o mês de março, está escrito errado, né? É março, ocorreram os seguintes fatos. Em 10 de março, então, aquisição de 10 unidades de A ao custo unitário de R$ 11,50. No dia 15 de março, aquisição de 150 unidades de A ao custo unitário de R$ 13,00. E em 20 de março, a venda de 230 unidades de A ao valor unitário de R$ 20,00. E aí a gente vai ter todos esses fatos, né? Através da ficha do controle PEPS. Então, no primeiro momento, nós vamos ter, então, a aquisição aliás, no primeiro momento a gente já tem, né, 50 unidades de A, porque ele informa que já começou com 50 unidades. Então, nós vamos ter aí 50 unidades ao valor unitário de R$10,00, totalizando R$500. No segundo momento, ele vai ter a aquisição de 100 unidades de A ao valor unitário de R$11,50. E aí a gente permanece com o valor do estoque que a gente já tinha. Então, a gente vai permanecer com essa linha de 50 unidades, porque a gente já tinha. E aí vamos ter, então, agora, no total de 150 unidades, né? 50 unidades que nós já tínhamos, mais 100 unidades que foram adquiridas nesse momento. Posteriormente, então, ele vai fazer a aquisição de 150 unidades ao valor unitário de R$13,00, e aí a gente vai permanecer com as unidades que a gente já tinha. Então, permanece a linha dos 50 unidades, permanece a linha das 100 unidades, e agora a gente acrescenta essa linha de 150 unidades. E aí depois, então, teremos então a venda, né, de 230 unidades. Então, como é primeiro que entra, primeiro que sai, então vai começar a sair as primeiras unidades que entraram, que vai ser aquele lote, né, das 50 unidades que a gente tinha. Então, vamos calcular até dar 230 unidades. Então, vai ser vendida as primeiras 50 unidades que nós tínhamos, vai ser vendida as primeiras 100 que foram adquiridas, e das últimas 150 que foram adquiridas, nós vamos vender apenas 80, né, para totalizar o valor de 230 unidades vendidas. Na parte dos saldos, nós teremos, então, o saldo de 70 unidades que vão sobrar, e o valor unitário que vai ser calculado vai ser o valor unitário de aquisição dessas 70 unidades. Essas 70 unidades foram adquiridas no lote de 150, né, naquele momento da aquisição de 150, ao valor unitário de R$13,00, então esse valor unitário permanece. E aí a gente vai ter, né, o controle do estoque visualizado na tabela da coluna dos saldos. Então, vamos ter lá o valor total do saldo final de 910 unidades, e o custo das mercadorias vendidas vão ser, então, as R$500, né, que vai ser dessas unidades que foram vendidas, então, R$500, que corresponde às 50 unidades vendidas, 1.150, que corresponde às 100 unidades vendidas, e 1.040, que corresponde às 80 unidades vendidas, né, que foi nesse lote de 230. Nós vendemos primeiro as 50, depois 100 e 80 para completar as 230 que foram vendidas.
O custo das mercadorias vendidas vai ser, então, esse valor total no campo das saídas, que vai dar R$ 2.690. Com isso, a gente já consegue calcular o lucro bruto das vendas, que vai ser, então, as vendas líquidas menos o CMV. Então, vai ser, o lucro bruto vai ser R$ 4.600 menos R$ 2.690 e vamos ter, então, R$ 1.910. No caso, então, agora do UEPS, que é o último que entra, primeiro que sai, o estoque final é avaliado pelo custo de aquisição das mercadorias mais antigas e o CMV é avaliado pelo custo de aquisição das mercadorias mais recentes. Então, a gente vai ter um exemplo, que é o mesmo exemplo. Vamos ter, então, a aquisição no dia 10 de março de 100 unidades, ao custo unitário de R$ 11,50. No dia 15 de março, 150 unidades ao custo de R$ 13,00. E no dia 20 de março, a venda de 230 unidades de B ao custo unitário de R$ 20,00. E aí vai ser a mesma coisa do exemplo anterior, só que a metodologia na ficha vai ser diferente. Então, a gente vai começar com as 50 unidades que ele já tinha. Vamos, então, fazer a aquisição de 100 unidades de B ao custo unitário de R$ 11,50. E aí, nesse caso, ao invés de a gente colocar as 100 unidades abaixo das 50 que a gente já tinha, a gente vai colocar as 100 unidades acima e o valor que a gente já tinha, né, as unidades que a gente já tinha, é no valor abaixo, na linha abaixo. Então, vai ser primeiro 100 unidades, depois o campo das 50 unidades. Depois, nós vamos adquirir 150 unidades, né, ao custo unitário de R$ 13,00, que também vai ficar acima, vai sempre, o que entrar por último vai sobrepor, porque ele vai sair por primeiro, né? Então, a ordem vai ser contrária ao método que a gente viu anteriormente. Vai ser, então, 150 unidades ao custo de R$ 13,00, 100 unidades ao custo unitário de R$ 11,50 e 50 unidades ao custo de R$ 10,00. E aí, no momento da venda, a gente vai começar a contar, a gente vai vender as 230 unidades, só que aí, como agora primeiro a gente vai dar a saída nas primeiras unidades que entraram, nas últimas que entraram, então a gente vai começar a contar para dar 230 unidades, a gente vai começar a contar da última venda, da última aquisição que foi feita. Então, vamos começar a contar das 150 unidades até chegar ao valor de 230 unidades. Então, vamos vender todas as 150 unidades que compramos ao valor unitário de R$ 13,00 e depois, naquele campo das 100 unidades que foram adquiridas, nós vamos pegar dela 80 unidades ao custo de R$ 11,50 para poder completar essa venda de 230 unidades. No valor dos saldos, nós teremos, então, 20 unidades que vão sobrar daquelas 100 unidades que a gente tinha, e depois vamos ter o campo abaixo, né, de 50 unidades, porque elas não foram tocadas. Então, o valor unitário vai continuar os mesmos, e aí o estoque final, então, vai ser R$ 230 mais R$ 500. Então, o estoque final lá, né, R$ 230 referente às 20 unidades ao valor unitário de R$ 11,50 e R$ 500 que são 50 unidades ao valor unitário de R$ 10,00. E aí vamos ter o estoque final de R$ 730 e o custo das mercadorias vendidas vão ser, então, R$ 1.950, que é referente a 150 unidades ao preço unitário de R$ 13,00 e R$ 920 ao valor unitário de R$ 11,50 para 80 unidades. Então, o CMV vai ser 1.950 mais 920, que vai dar 2.970, e o lucro bruto, então, ficaria R$ 4.600 menos 2.970, vamos ter um lucro bruto no valor de R$ 1.730. E aí você percebe que existe uma diferença, né? No PEPS deu R$ 1.910 o lucro, e na UEPS deu 1.730, ou seja, no PEPS a gente consegue um lucro maior fazendo pelo método primeiro que entra, primeiro que sai. E agora, pelo método do custo médio ou custo ponderado, que é o que a grande maioria das indústrias, né, das atacadistas e dos grandes comércios, que eles realizam, realmente eles utilizam o método do custo médio. Então, o estoque final é avaliado pelo custo médio das mercadorias adquiridas e a cada nova aquisição, o custo médio das mercadorias adquiridas se altera, influenciando diretamente o CMV.
Então, nós temos o mesmo exemplo, né? Começando com 50 unidades, adquirimos 100, depois 150 e depois vendemos 230. Então, vai começar, então, com as 50 unidades que a gente já tem. Vamos, então, adquirir 100 unidades. E aí você percebe que lá no saldo final, ao invés dele sobrepor uma compra a outra, ele vai somar o valor total. Então, o valor total, depois de adquirir 100 unidades com as 50 que a gente já tinha, vai ser um saldo, então, de 150 unidades. E para ele, independe isso, ele vai fazer o controle de estoque de acordo com a data de validade ou de acordo com o interesse dele. Ele não vai se importar quem entrou primeiro ou quem entrou por último. Ele vai ficar no controle, né, através da data de validade, da mercadoria, de qualquer tipo de negociação, de alguma empresa alguma marca que vai preferir pedir, né, fazer algum acordo para que ele venda isso primeiro. E isso vai ser, né, independe da situação. E aí ele vai calcular o valor total e o custo médio para o valor unitário, né? Quase que não sai também, tô devagar hoje, pessoal. Calma comigo aí, porque vai sair essa aula. No segundo momento, ele adquiriu 150 unidades ao custo de R$13, então ele tem lá o valor de 1.950 e ele vai somar 150 unidades que ele já tinha ao custo unitário de R$12. E no momento da venda, ele vai simplesmente retirar 230 unidades das 300 unidades que ele já tinha, totalizando, então, sobrando um saldo de 70 unidades. Então, o estoque final vai ser de R$840, que é o valor do saldo que ficou. O CMV vai ser 2.760, que foi as vendas que ele fez. E o lucro bruto que ele vai ter vai ser de 1.840, correspondendo, né, também uma média do lucro que a gente já encontrou nas outras opções. Vamos então agora às nossas questões comentadas. Eu selecionei 6 questões comentadas, porque realmente referente só a mercadorias, né, compra de mercadorias, a gente acaba não tendo muitas questões. Às vezes elas estão inclusas em outras questões, e aí você vai resolver de outras formas, né? Quer dizer, utilizando todo esse conhecimento que a gente teve agora, mas não aplicando ele somente para controle de estoque e mercadoria. Então, questão número 1, assinale a opção que representa a correta associação entre fato contábil e o registro do balanço patrimonial. Então, nós vamos ter letra A. A compra a prazo de mercadoria para revenda provoca um aumento no ativo e uma redução no passivo. É falso, né, já que a compra a prazo provoca um aumento no passivo também. Então, vai ser débito em mercadoria, como exemplo, crédito fornecedores, e aí vai aumentar tanto o ativo quanto o passivo. B. A contratação de uma apólice de seguro com pagamento a prazo para cobertura de 12 meses a transcorrer provoca um aumento no ativo e um aumento no passivo. É um item verdadeiro. No lançamento, assim como no lançamento anterior, né, na conta débito aumenta o ativo e a conta crédito aumenta o passivo. Então, vai ser débito de seguros no ativo e crédito seguradora no passivo, né, que vai ser tipo fornecedor, né, do contrato de seguro. Letra C. A integralização do capital com bens para uso provoca um aumento no ativo e uma redução no passivo. Isso é falso, já que o lançamento de débito é uma conta de ativo e vai provocar, então, um aumento, né? Débito do ativo provoca um aumento. Ao passo que o lançamento de crédito na conta do patrimônio líquido provoca também o seu aumento. Então, um exemplo que a gente teria seria a entrega de integralização em móveis e utensílios. Então, ficaria em débito, móveis e utensílios, que vai ser um exemplo de ativo, e crédito em capital a integralizar, que também vai aumentar o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, né? Desculpa, e vai ser, então, patrimônio líquido aumentado. E então, letra C, falsa. Letra D, o pagamento em dinheiro a fornecedores decorre da aquisição de mercadorias a prazo e provoca uma diminuição no ativo e um aumento no passivo. E também é falso, já que o lançamento das 3 contas, nós vamos recorrer ao razonete, que ficaria assim, então.
débito de caixa no ativo, que vai diminuir o ativo, e crédito em fornecedores, que vai também diminuir o passivo. Então, o gabarito nosso vai ficar sendo a letra B de bola. Questão número 2. Em relação aos efeitos contábeis referentes aos registros das transações de uma empresa no mês de fevereiro de 2015, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos e em seguida assinar a opção correta. Número 1. O pagamento de aluguel no mês anterior, na data do vencimento, diminui o ativo e o passivo e não gerou nenhuma mudança no patrimônio líquido. É verdadeiro, o pagamento do aluguel diminui o passivo quando se debita, né, e diminui o ativo quando creditamos. E aí, no nosso exemplo, vamos considerar, então, o pagamento em dinheiro saindo de caixa, e dessa forma não vai ter alteração no patrimônio líquido, vai ser, então, débito de aluguel a pagar e crédito em caixa. Item número 2, a compra à vista de mercadorias não alterou o total do ativo, não alterou o total do passivo e não gerou nenhuma mudança no patrimônio líquido. É verdadeiro, a compra de mercadoria à vista não altera o patrimônio líquido, pois vamos debitar mercadorias aumentando o ativo e creditar o caixa, né? Então, vamos considerar o pagamento que será em dinheiro diminuindo o ativo. Vai ser débito de mercadorias, que vai aumentar o ativo, e crédito caixa, que vai diminuir o ativo. E no item 3, a aquisição de ações de emissão da própria empresa à vista diminui o ativo e não alterou o passivo exigível e aumentou o patrimônio líquido. Também é falso porque a questão está incorreta, já que a aquisição de ações da emissão da própria empresa debita o patrimônio líquido, diminuindo seu saldo, já que a conta é retificadora. Então, vai ser débito de ações de emissão própria, que diminui o patrimônio líquido, e crédito em caixa, que também diminui o caixa, o ativo, né? Então, vai ser o gabarito letra D de dado, que vamos ter verdadeiro, verdadeiro, falso. Questão número 3. Assinar a opção que apresenta uma transação que retrata o lançamento contábil gerando um aumento no ativo e no passivo simultaneamente. Letra A. Aquisição de mercadorias para revenda. Falso, né, já que o lançamento vai ser débito de mercadorias que aumenta o ativo e crédito no caixa que diminui o ativo. B. Compra de um veículo a prazo. Verdadeiro, já que vai ser débito de veículos, aumenta o ativo e crédito em fornecedores, que aumenta o passivo. Letra C. Pagamento de salários de funcionários. Vai ser falso, já que vai ser débito em salários a pagar, diminui o passivo, e crédito em bancos conta movimento, que diminui o ativo. E letra D, reconhecimento de depreciação de um bem imóvel, que também é falsa, vai ser o lançamento, então, de reconhecimento de depreciação. Vai ser débito em despesa de depreciação de imóvel, que aumenta a despesa diminuindo o patrimônio líquido, e crédito em imóvel, que diminui o ativo. Então, gabarito letra B de bola, que vai ser a compra de um veículo a prazo. Questão número 4. Uma sociedade empresária apresentava para a mercadoria A o seguinte ficha de controle de estoque referente ao período de 1º de janeiro a 28 de janeiro de 2016. A sociedade empresária utiliza a média ponderada móvel como critério de mensuração de estoque. No dia 30 de janeiro, o cliente devolveu 10 unidades da mercadoria A que haviam sido vendidas no dia 26 de janeiro de 2016. Com base nesses dados informados e desconsiderando-se a incidência de impostos, a unidade devolvida serão acrescentadas ao estoque de mercadorias ao custo unitário de... Então, ele te deu a ficha financeira, a ficha de controle de estoque, né, não é financeira, ele te passou a ficha de controle e aí você vai, então, verificar que ele fez uma devolução da mercadoria A que foi vendida no dia 26. Então, no dia 26, a gente tem lá, né, 26 de janeiro, venda de 100 unidades ao valor unitário de R$ 165 e foi a venda total de R$ 16.500. E aí ele devolveu agora 10 unidades, então nós sabemos que essas 10 unidades, ao valor unitário de R$ 165, vai ser devolvido então no dia 30. Então, o valor, ele vai pedir então qual é o valor dessa devolução, né, que vai ser, deixa eu ver, isso aqui, ó, com base nos dados informados e desconsiderando-se a incidência de impostos,
a unidade devolvida serão acrescentadas ao estoque das mercadorias ao custo unitário. Ele está pedindo o custo unitário dessas mercadorias que foram devolvidas. Então, a questão vai pedir o valor do custo unitário dessas mercadorias devolvidas quando elas retornarem ao estoque. E a gente deve observar que a devolução foi realizada no dia 30 de janeiro, sendo que a venda foi realizada no dia 26 de janeiro ao valor unitário de R$ 165. Então, dessa forma, o custo unitário dela também vai ser os 165. Porque aí você observa, né? Na segunda linha de baixo para cima, no dia 26 de janeiro, ele fez a venda, e aí ele calculou lá, né? Ele fez uma venda de 100 unidades ao valor unitário de R$ 165. Então, esse valor da nota fiscal ficou de R$ 16.000, R$ 16.500. Quando ele devolve essas 10 unidades, o preço unitário vai ser o mesmo preço da qual ele saiu. Então, vai ser 165, letra B, gabarito. Questão número 5, a sociedade, em 30 de novembro de 2014, a Sociedade Empresária 1 vendeu 100 mil de mercadorias, 100 mil reais, né, em mercadorias para sua controlada, e a sociedade, que foi a Sociedade Empresária B. O custo das mercadorias vendidas nessa transação foi de 60 mil reais. Em 31 de dezembro de 2014, a Sociedade Empresária 2 mantinha 100% das mercadorias adquiridas em no controle de estoque de mercadorias. A Sociedade Empresária 1 detém 75% do capital da Sociedade Empresária 2 e os balanços individuais das empresas apresentam em 31 de dezembro os seguintes saldos de controle de estoque. Então, a Sociedade Empresária 1 apresenta um controle de estoque de R$ 270 mil, e a Sociedade Empresária 2, um controle de R$ 100 mil. Considerando-se os dados informados e desconsiderando-se a incidência de tributos, no balanço patrimonial consolidado, o saldo da conta de estoque de mercadoria será. E aí, para isso, a gente vai precisar encontrar o saldo da conta de estoque de mercadoria no balanço patrimonial consolidado. Será necessário retirar o efeito do lucro embutido nas vendas das mercadorias da empresa 1 e a empresa 2, nas mercadorias que ficaram no estoque da empresa 2, para não deixar no balanço, né, maior do que realmente seria se o lucro sem o lucro. Então, nós teríamos então um resultado não realizado decorrente de negócios entre as empresas. A empresa 2 adquiriu 100 mil reais em mercadorias e, sabendo que o custo das mercadorias é de 60 mil reais, com essas mercadorias foram adquiridas pela empresa 1, nós chegamos à conclusão de que o valor de 100 mil a 40 mil de lucro, e dessa forma os estoques da empresa 2 será de 60 mil. Ou seja, 40 mil era lucro. Então, se a empresa 2 possui 100 mil de estoque, 100 mil, nesses 100 mil, 40 é de lucro. Então, a Sociedade Empresária 2 vai ter um saldo de 60 mil reais, que vai ser os 100 mil menos os 40 de lucro. Na consolidação, nós vamos somar os saldos dos estoques das duas empresas, porque a consolidação dos estoques pertence a uma só união, né, a união das duas sociedades empresárias. Então, quando a gente faz o controle de estoque, realizando a consolidação de demonstrações contábeis, a gente vai somar os estoques das duas companhias. Então, consolidando os estoques das duas sociedades empresárias, nós teríamos a Sociedade 1 com 270 mil e a Sociedade Empresária 2 com 60 mil, e então esse controle consolidado seria de 330 mil, gabarito letra B de bola. Questão número 6. Uma sociedade empresária comercial realizou aquisição de mercadorias para revenda. No seu registro constam os seguintes dados relacionados aos itens adquiridos. Então, frete sobre compras de mercadorias, gastos com divulgação, gastos estimados necessários para se concretizar a venda, preço de venda, tributos adicionais decorrentes da aquisição das mercadorias não recuperáveis e não incluindo o valor da aquisição, e tributos recuperáveis incluindo o valor da aquisição dessas mercadorias, e também o valor da aquisição de mercadorias. De acordo com a NBCTG 16, estoques, o custo da aquisição dessas mercadorias será então ele está pedindo o custo de aquisição. De acordo com a NBCTG, que é referente a estoques, o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, né, exceto os tributos recuperáveis, que vai ser recuperados no futuro, e
também vão ser inclusos no custo o custo com transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Então, o custo de aquisição vai entrar isso, tudo que ele diz, vai entrar os impostos de importação, os tributos, né, exceto os tributos recuperáveis, o custo de transporte, o custo de seguro, o custo de manuseio e qualquer outro custo que tiver atribuído, né, à aquisição do produto acabado e materiais e serviços. E a gente precisa tirar desses custos os descontos comerciais e os abatimentos. Então, nesse momento, para a gente resolver essa questão, a gente sabe que o frete sobre compra é de R$ 400, os tributos não recuperáveis e não incluídos no valor da aquisição é de R$ 200, e os tributos recuperáveis incluídos no valor da aquisição é de R$ 170, e o custo de aquisição foi R$ 1.000. Então, para a gente calcular esse custo de aquisição real, né, com todos os itens inclusos, de acordo com o CPC 16, nós vamos então somar os R$ 1.000 com os 400, que é do frete sobre compras, os 200, que é dos tributos não recuperáveis, e vamos retirar os tributos recuperáveis, que é de R$ 170. Teríamos então um custo de aquisição de R$ 1.430, gabarito letra B de bola. Questão número 7. De acordo com a NBC-TG 16, estoques, julgue os itens quanto à inclusão no custo dos estoques e em seguida assinar a alternativa correta. Número 1. Despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condições atuais. 2. Despesas de comercialização, incluindo a venda e entrega de bens e serviços aos clientes. 3. O preço de compra, os impostos de importação e os outros tributos que não são recuperáveis. 4. O custo de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição dos produtos acabados, materiais e serviços. 5. O valor anormal e de desperdício de materiais, mão de obra e outros insumos de produção. Então, ele está pedindo os valores que não estão inclusos no custo do estoque, porém são reconhecidos no resultado. No custo de aquisição, né, no estoque, a gente já viu que o CPC 16, ele já determina que alguns valores não vão entrar realmente. Então, exemplos de itens que não são inclusos no custo dos estoques e reconhecidos como despesa do período que não são incorridos. O valor anormal do desperdício de materiais, de mão de obra e outros insumos de produção, os gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo entre uma ou outra fase da produção, e as despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao local e às condições atuais. E ainda as despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega de bens e serviços aos clientes. Então, vamos ter o gabarito letra D de dado, que vai ser o item 1, 2 e 5. Então, as despesas administrativas que não contribuem para trazer o seu estoque ao seu local e condições atuais não vão entrar no custo, no valor, né, do custo do estoque. O item 2, que é a despesa de comercialização, incluindo a venda e a entrega de bens e serviços aos clientes, também não vão entrar. E o valor anormal do desperdício de materiais, de mão de obra e outros insumos não vão entrar ao custo dos estoques. Então, essa literalidade do CPC que eu trouxe na questão 6 e 7, elas são também necessárias para o nosso estudo de estoque, são questões que caíram, né? Todas essas questões que eu estou trazendo são questões do exame de suficiência. No nosso curso de revisão, nós só vamos ter questões do exame de suficiência. E aí, por isso que eu trouxe, né, a literalidade da lei não, né, do CPC, para que a gente tenha essa noção. Não coloquei na aula teórica, né, porque como a gente já ia ver no exercício, eu acabei achando um pouco mais didático. Então, nós tivemos aí a nossa aula sobre estoques e mercadorias e uma parte, né, das operações fiscais. Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar por e-mail, que é momentodestudar@gmail.com, e a gente se vê na nossa próxima aula. Bons estudos e até mais!